Estamos invadindo o seu planeta. Rendam-se agora ou preparem-se para a aniquilação. Estamos invadindo o seu planeta. Rendam-se agora ou preparem-se para a aniquilação. Salve, salve terráqueos! Aqui quem fala é o professor Matheus Nunes, professor de Geografia, responsável aqui pelo canal Geomancer, e hoje trago para vocês os fundamentos da climatologia. Hoje a gente vai entender por que chove, por que é quente, por que é frio. Assim, eu espero que vocês entendam, porque como eu estou dizendo é só os fundamentos. Existe uma faculdade de climatologia. Eu não sou um climatologista, eu sou um geógrafo. Eu não tenho nada a ver com climatologia. Nada a ver, assim, a gente dá umas pinceladas juntos em alguns momentos das disciplinas, mas é só isso. Se você se interessou, espero que se interesse. Se você vê que a sua área de interesse crescer nisso, ser um climatologista, trabalhar com previsões do tempo, entender possíveis eventos catastróficos na atmosfera, creio que seja uma boa área para você. E espero aqui com este podcast estar te dando esse... Não sei se isso se encaixa na faculdade da galera de climatologia, mas sempre aqui é sempre visando para pegar um apanhado geral. Como vocês sabem, tá tudo referenciado no final, onde eu li. Eu não tirei essas coisas da minha cabeça. A gente tem que sempre se atualizar, né? Quando eu vi essa disciplina na faculdade, eu tive que ler sobre ela em artigos, livros, e assim a gente tem que fazer na vida sempre que surge alguma dúvida. Ou quando alguém aponta uma novidade para você, né, por mais que você confie na pessoa, sempre vale a pena conferir em uma segunda fonte, terceira fonte, quarta fonte, quinta fonte, se possível 10 a 20 fontes, escrevendo para ver se não é um cara, sei lá, partidário que quer influenciar e contar mentiras pra você. E tendo feito isso aqui, acho que não tem ninguém partidário assim sobre o clima, sabe? Tirando sobre os eventos que a gente já discutiu em outro podcast, que foi sobre o aquecimento global. Recomendo que você que chegou agora dá uma olhada lá no podcast de aquecimento global, principalmente para você que vai fazer o Enem. Bastante questão que costuma ser cobrada nessa, sabe? Essa diferença, né? O que é o tempo? O que é a previsão do tempo? Como a gente se prepara para isso? Tem que pensar. Não sei se vocês notaram, para quem acompanhou meus últimos vídeos, a minha voz está um pouco melhor. Isso se dá pelo fato de que eu comprei um microfone novo para estar conversando com vocês, né? Para estar trazendo as minhas ideias e investindo no canal. Quero agradecer por todos os inscritos. Estamos com 73 inscritos, se eu não me engano. É pouco, mas é um começo, porque o que eu faço é para trazer qualidade, melhoria, inovações, coisas para vocês. Vamos lá. Entendendo então essa diferença entre clima e tempo. O tempo meteorológico varia muito sobre a superfície da Terra. Ele pode estar chovendo, ele pode estar com sol, ele pode estar ventando, ele pode estar, sei lá, com um furacão, um pior distúrbio, uma tempestade. Ele varia muito, ele não seria nunca. Dificilmente ele é estável, né? Ele permanece naquele clima que a gente conhece o tempo inteiro.
Ele é então o estado da atmosfera em determinado momento e local. Esse é o tempo, é o que está acontecendo naquela hora. É o que a gente vive. E para medir o tempo se faz uso de escalas convencionais. Escalas que a gente vê, sabe? Quando a moça do tempo, o cara do tempo lá no jornal fala: amanhã vai ter sol, temperaturas variando entre 20 e 25 graus Celsius, a umidade relativa do ar 65%, pipipi papapá. Vamos entender então o que seria isso, por que os caras falam de umidade no ar, por que é tão importante saber a umidade no ar, né? Além de que as donas de casa se incomodam com fungos, quem tem sofá de couro exposto no tempo se incomoda, que gera muito fungo, dá muito trabalho para limpar. Se possível, não façam isso, tá bom? Sofá de couro não fica no tempo. Então, assim, a gente pode dizer que o tempo meteorológico prevê o estado da atmosfera em um futuro próximo. Como assim? Vamos lá. O cara está estudando a previsão do tempo. Ele avalia, sei lá, ele analisa o cara do Brasil, vai analisar com o cara lá da Argentina que nuvem que está passando por lá, quais ventos estão passando por lá, qual o clima está passando por lá, para ver quando essa nuvem chegar aqui, ela vai passar por cima de um rio, ela pode pegar o vapor do rio, né, no ciclo hidrológico da água, e cair em chuva aqui. Ele consegue prever isso o tempo todo, toda hora, a hora que ele quiser. Certo? Então, é isso que é o tempo, né? A previsão do tempo meteorológico. É prever o futuro, tentar prever. Nunca é tão assertivo. Sempre tem aquela possibilidade de falhar, porque existem inúmeros fatores na atmosfera. Alguns fatores ainda são irreconhecíveis, né? Às vezes o homem não consegue descobrir, por exemplo, como o El Niño, Laninha, que fica aí de dever de casa para você, estudante do Enem, estudar sobre isso, porque sempre cai uma questão. É bem comum fazer correção de prova de Enem e ver as questões do El Niño ou Laninha, sempre alguma coisa relacionada. Às vezes a questão não é nem sobre o El Niño e Laninha, mas o cara bota lá, sei lá, quem escreveu a questão, coloca lá, o evento está relacionado ao El Niño. Aí você fica, porra, será que é? Tem alguma coisa a ver? Sabe? Só o fato de você saber já é muita coisa. Então tá, entendemos o que é o tempo, que o tempo é um ponto estável, né, naquele momento, naquela hora que a gente está tentando prever. Agora falando sobre o clima, vamos lá, essa análise de clima, vamos ver por onde a gente começa. A palavra clima, ela deriva do grego e significa inclinação ou curvatura da superfície terrestre. Os gregos acreditavam que as diferenças regionais ocorriam somente do norte para o sul. Quanto mais alto, mais frio. E foram eles que deram a origem às zonas polares, né? Os caras pensaram, pô, quer dizer então que lá no extremo norte deve ser frio pra caramba e no extremo sul também. Eles foram os primeiros caras a pensar isso, mesmo não chegando lá. Mas eles concluíram uma hipótese desse nível que, digamos de passagem, é verdadeira, né? A gente sabe hoje que é verdadeira. Então, mais tarde, com as grandes explorações geográficas, ali pelo ano de 1450, com as embarcações de explorações, querendo descobrir novos continentes, se percebeu que não era dessa forma que ele se apresentava, ele não era de norte a sul, que o clima mudava através de regiões irregulares. Ou seja, o clima era irregular, a região era irregular. Pô, aqui é quente, lá é frio, aqui tá chovendo, lá é seco. Foi isso que eles perceberam, né? Independente se era norte ou sul. Então tinha muitas características a serem analisadas que os caras foram percebendo. Enfim, pegava o barquinho, ia daqui até ali. Vamos ali nas Índias e pá, chegou no Brasil. Mais ou menos assim. Então, os caras perceberam que o clima não é estático, parado. Ele evolui ao longo do tempo. O clima ele é uma integração de condições do tempo e está relacionado com as propriedades médias da atmosfera. Em períodos assim entre 30 e 35 anos. Então, sim, o clima muda. Ele não é o que a gente vê. Por exemplo, o clima que eu estou vivendo hoje aqui no sul. Frio, 12 graus. Vai ficar 9 graus pelo que eu estou vendo aqui na previsão do tempo. Ali por volta das 6 da manhã. E vamos entender também por que madrugada costuma ser mais frio. Aqui na região sul, né? Vou tentar explicar sobre isso.
Se tivermos tempo, se for necessário, se for agradável, entenderemos por que isso. Então, o clima ele vai variar. Então, daqui a 30 anos, 35 anos, 40 anos, pode ser que o clima não se mantenha assim. Não tem como o cara prever exatamente como o clima vai estar lá, porque existe uma série de fatores ainda que os cientistas ainda não conseguiram compreender. Então, sim, a meteorologia, a climatologia é uma área a se expandir, é uma área de descobrimento ainda. Dá pra ganhar Nobel em cima disso aí, tem muita coisa nova. Né? Dá pra se dizer assim, quase que é uma ciência nova, embora não tanto. Mas agora que a gente está tendo equipamentos de ponta, né? Agora que a gente teve, sei lá, satélites para ler essa bagaça, com o tempo a gente vai aprendendo. Né? Então, conforme evolui a tecnologia, evolui o nosso conhecimento. Só comparado às outras ciências, a gente pode dizer que a climatologia ou meteorologia está ganhando um boom agora. Peraí, vou dar uma pausa para água, só um momentinho. Vamos pensar então um pouquinho sobre a meteorologia. Ela também deriva do grego meteoros. Você que estuda sobre meteoros, gosta de física, astronomia, astrofísica e por aí vai. Então, meteoros significa elevado no ar e logos, estudo. Os gregos, então, eles observaram também os elementos do clima, procurando compreender as relações desses elementos. Tipo, pô, a chuva vem dali, lá tem o mar, por que vem muita nuvem vindo do mar? Por que aqui é mais seco? Tem alguma coisa a ver? Será? Por que de noite às vezes bate vento quente vindo da praia? O que está acontecendo? Então os caras começaram a analisar esses pequenos detalhezinhos, né? E só que assim, isso não foi muito longe na época dos gregos. Porque se a gente lembra, os gregos eles associavam as coisas do tempo, as condições do tempo aos deuses da época, né? A mitologia grega. Que pá, teve um trovão, era Zeus que tava puto. Era um tsunami, pá, Poseidon tá irritado. É um terremoto, diz que ia mandar todo mundo pro inferno. Parada assim. É um bagulho simples da época. Mas a história então começou a mudar, a meteorologia ganhou um boom ali no seu tempo. Por volta do século V a.C., que os gregos começaram a surgir com observações meteorológicas mais sérias. Então, vamos lá. Foi Cristo, começou a ter ali um rompimento de paradigmas, vamos dizer, né? A igreja cristã começava a surgir, o islamismo também estava tomando um boom. Então começou a pensar menos em deuses e mais na ciência, né? Até porque os gregos na época eram vistos como um povo muito inteligente, um povo que buscava a razão do saber, mas era um povo muito focado em filosofia. Era um povo que queria descobrir a razão da existência. Então eles passaram muito tempo lapidando a filosofia, muito tempo, muito tempo. Sim, séculos lapidando a filosofia, o que foi bom para a humanidade. Porém, né, há-se um tempo em que as pessoas se tornam mais curiosas, querem descobrir outras coisas, e com o tempo os caras vão descobrindo que, pô, talvez não seja um raio, um deus. Né? Vamos pensar em essas paradas. Como eu falei, eles começaram a olhar para as coisas, começaram a ver que tinha um sentido. Pô, a chuva vem do mar porque o mar tem água. Será que a água do mar não evapora com o sol? Sobe e aí vem aquele monte de vento e traz aqui, cai aqui como chuva? Pô, pode ser. E né? É mais ou menos assim como acontece. As chuvas, né? Tem, claro, uma outra série de fatores, mas um dos casos é esse, né? Então os caras perceberam isso naquela época e foram mandando ver. Então, com essas observações dos gregos, eles começaram a entender que a camada do ar ao redor da Terra forma a atmosfera. E os efeitos de albedo e cromáticos que estão relacionados com a luz solar, que por sua vez influencia o calor. Né? Albedo, vamos ver. O albedo, cara, isso é difícil explicar sem desenhar. Mas o albedo, digamos que é a quantidade de luz que um corpo reflete. Esse seria o albedo. Quanto mais luz ele reflete, menos calor ele pega. Né? Eu posso estar um pouco errado sobre o albedo. Vamos jogar uma rapidinha no Google aqui para ter certeza, para não falar besteira para vocês.
Isso é um efeito que a gente não estuda muito. Rapidinho, pesquisinhas rápidas no tio Google. Ah, não, porque o professor tem que saber de tudo. Pô, você é professor aí, formado em geografia, isso não sabe essa parada, cara? Como assim? Cara, eu não sei, mano. A vida é assim mesmo. Tem muita coisa, a geografia é enorme. Eu não sou uma enciclopédia viva. Não fico trabalhando decorando, eu aprendo. E uns nomes assim às vezes faltam, mas é exatamente isso. O albedo, ou coeficiente de reflexão, é a refletividade difusa, ou poder de reflexão na superfície. É isso mesmo, isso que eu acabei de falar. Então, mesmo não lembrando, meio que acertei ali. Né? Então, são relacionados com a luz solar. Dentro da meteorologia, considere-se a espessura da atmosfera de ordem de 80 a 100 quilômetros. Então, a atmosfera na Terra ela pode ter de 80 a 100 km. Então, se eu subir 100 km, sei lá, pegar um monte de balão e fazer que nem um padre e conseguir subir para 100 km acima, eu saio da atmosfera da Terra. Cara, não é tão longe se tu parar pra pensar. A atmosfera não é muito grande. E essa camada é Porra! Cara, é predominantemente gasosa e muito fina se compararmos com o raio da Terra, que mede ali 6.300 km, se eu não me engano. Então, é importante saber que os primeiros 20 km da atmosfera, então só 20 km da atmosfera, tá? São considerados os mais importantes. Porque, tipo, cara, nos 20 km da atmosfera que acontece tudo. Nos 20 km que a gente tem os furacões, as tempestades, assim, quase tudo, né? Acontece outras coisas em outras camadas da atmosfera. Mas, cara, é ali, nesses 20 km da nossa atmosfera, que acontecem as chuvas, os ventos, os nossos efeitos que a gente conhece. E que essa espessura, esses 20 km, eles valem apenas 0,3% do raio deste planeta. Então, se a gente analisar o raio da Terra, considerando em espessuras, esse 0,3 do raio do planeta Terra, é muito pouco. Então, a gente tem 0,3% para cuidar do planeta Terra para manter a nossa vida. Então, se a gente destruir 0,3% da atmosfera, vamos pro saco. Entendeu? Então, a gente tem que abrir o olhinho e pensar, pô, poluição é meio complicado, né, cara? Pô, se a minha atmosfera, o ar que eu respiro, só tem 20 quilômetros e eu tenho uma extensão gigantesca do planeta Terra, né, que vai ali uns 12 mil quilômetros para mais, né, obviamente. E aí nesses 12 mil quilômetros todo mundo tem só 20 quilômetros para cima de ar limpo. Pô, tem que pensar, cara. Tem que pensar, tomar cuidado. Mas fica aí um dado interessante para você que se interessa por meteorologia. Então, um dos domínios da meteorologia é o estudo e a previsão da evolução dos sistemas atmosféricos que definem o tempo, né, o clima em cada região, como a gente viu. E apesar de ser uma ciência antiga, com os gregos, o desenvolvimento, como eu falei, só aconteceu ali a partir da Segunda Guerra Mundial, acompanhando a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, até chegar ao uso de satélites artificiais, computadores, radares, equipamentos de transmissão, informação, pipipipopopó e um monte de coisa que tem para ler meteorologia. A gente vai falar alguns poucos para entender um pouco, né? Como eu estou falando para vocês, é um pincelamento dentro dos fundamentos de meteorologia. Então a gente vai com calma falando os detalhes, porém vocês não vão sair daqui meteorologistas ou climatologistas. Mas, cara, é muito interessante. Quando você começa a ler sobre climatologia, meteorologia, as coisas vão fazendo sentido na tua cabeça. Tu vai entendendo, pô, Curitiba é frio porque é um terreno alto. Lá tem muita pressão, lá tem baixa pressão atmosférica, tem recebimento de massas climáticas, recebe camadas de massa polar. Pô, então fica muito frio por ser muito alto. Ah, entendi. Então, pô, Porto Alegre é frio. Legal. Porto Alegre é frio porque está muito perto do trópico. Então a massa polar que chega com mais intensidade, a radiação solar que bate lá é menor. Porém,
Se a gente parar para pensar, tem um mar ali perto, então tem umidade. Então o calor que aquece a umidade à tarde vai aquecer a umidade à noite, então vai manter um pouco a temperatura mais amena, não vai deixar ser tão frio à noite, porque tem umidade. Mas aí de madrugada, quando essa umidade já esfriou, ela vai ficar muito mais fria, então as temperaturas na madrugada vão ser maior. Esse é um detalhe, né? A gente já vai conversar sobre isso para vocês pegar melhor esse baque aqui. Vocês vão conseguir analisar, pô, então, no deserto do Saara lá é quente pra caramba de dia, mas pô, de noite é frio, cara, -2. Mas por que nos outros desertos não tem um comportamento tão parecido quanto esse? Tem um comportamento semelhante até, mas pô, não tem esse baque de diferença. O que tá acontecendo? Não chega a ser -2, às vezes é 30 graus no deserto, 35 graus, e chega a 18, às vezes registra 2 nos desertos ao redor do mundo. Tá, então essas coisas, esses pensamentos vão chegando na tua cabeça e tu vai pensando, pô, o que tá acontecendo? Pô, tá fazendo sentido, eu tô ficando louco? Cara, você tá aprendendo, você tá ficando louco, é isso mesmo. Você tá adquirindo conhecimento e ficando biruta da cabeça. É normal, acontece com todo mundo. Mas vamos lá. Voltando a falar então sobre meteorologia, pra gente não perder a noção do que tá acontecendo aqui, que vocês têm que aprender sobre meteorologia. Atualmente a meteorologia é reconhecida como a ciência atmosférica que possui interesse pela física, química, dinâmica. E esses interesses levam à divisão da meteorologia em várias modalidades. Não vamos entrar em detalhes nessas modalidades, tá? Eu fiz um pequeno resuminho sobre elas aqui para não perder da cabeça o que tinha que falar. Mas o primeiro tipo de meteorologia é a meteorologia física, que é um ramo dessa ciência, né, que estuda a composição e a estrutura da atmosfera como um todo. Por exemplo, a formação de nuvens, a queda da chuva, os fenômenos ópticos que a gente vê no céu, fenômenos acústicos, então, pô, o trovão, como ele propaga, e outros processos aí físicos que acontecem na atmosfera. Temos a meteorologia dinâmica, que tem como foco o estudo dos movimentos atmosféricos e sua evolução temporal. Porém, sua abordagem é baseada nas leis da mecânica dos fluidos e da termodinâmica clássica, base dos atuais modelos atmosféricos de previsão do tempo. Então, aqui já é um assunto de Física 2, para quem vai fazer engenharia, matemática, física, entender os processos termodinâmicos. Então, se você for decidir ir para climatologia ou meteorologia, ou sei lá, qualquer área referente a isso, o cara te prepara para cálculo. Não é ruim, tá? Não se assustem. Quem tem medo de matemática não precisa ter medo. A visão, como um cara que eu posso passar para vocês que já foi da área de exatas, entrou para a área de humanas e era muito ruim em exatas no ensino médio, assim, horrível de... Nossa! Pior dos piores. Mas eu comecei entrando para exatas e há uma diferença, tá? Gritante entre o que se vê no ensino médio e o que se vê na faculdade. Sim, a faculdade cobra, mas é muito mais específico. Se você sentar a bunda na cadeira, né, e mandar ver nos estudos, tu vê que não vai ser aquele monstro, bicho de 7 cabeças. Então, não precisa ter medo. Se você se interessa por essa área, não tenha medo de termodinâmica. De mecânica você pode ter até um pouco de medo, tá? É um pouco dificinho, mas não é aquilo tudo também. Você consegue. Estuda, cara, que tu consegue. Confio em você, vai filhão, tô torcendo por ti, hein? Depois escreve pra nós lá, professor, sou formado agora em climatologia, obrigado por me apoiar. Escreve lá, eu vou ficar muito feliz. Tá, isso então quer dizer daqui a 6 anos, porque você tá estudando pro Enem, provavelmente, né? E aí você vai fazer a prova do Enem final do ano de 2021 aqui, vai fazer 5 anos de faculdade, vai se formar, e aí você escreve aqui pra mim, eu vou ficar muito feliz, hein? Muito feliz. E por favor, né, se inscrevam no canal, pô, eu levei 20 minutos pra pedir pra você se inscrever no canal, dá aquela ajudinha pra nós. Estamos crescendo, cada inscrito novo é um orgulho no meu coraçãozinho que vocês me dão. Então, por último, a meteorologia sinótica, que está relacionada com a descrição e análise e previsão do tempo. Tipo, o cara analisa o tempo, descreve como ele tá e, como é que se diz? Ele documenta isso num computador, num papel e joga num banco. Aí o cara tá vendo isso aqui. Beleza. A área na minha cidade tá quente, sem nuvens.
vento tal, umidade tal. Aí ele documenta isso e manda para uma base, que a gente vai falar depois. Aí um cara, sei lá da Argentina vai ler e vai ver, pô, a cidade vizinha tá nesse jeito, então quer dizer que amanhã provavelmente vai estar igual, porque lá não tinha nenhuma nuvem passando, como o cara descreveu. Então aqui provavelmente vai estar desse jeito. É mais ou menos assim que funciona a meteorologia, tá? No sentido mais básico. Eles usam muito esse tipo de análise, que é a sinótica, mas sim, eles também têm outros equipamentos que a gente também vai ver mais pra frente. Só ordenando tudo, né, pra gente não perder uma linha e continuar indo. Então, falando de meteorologia, vamos ver sobre climatologia. A climatologia é um estudo científico do clima que está associado à ciência de meteorologia, enfim, tudo que a gente acabou de falar aqui. E essa ciência tem como objetivo descobrir e explicar e explorar o comportamento normal dos fenômenos atmosféricos. E pasmem, há inúmeros fenômenos atmosféricos até hoje incompreendidos. Como eu falo para vocês o tempo todo, ou quem me pergunta, ou como vai ser, acho que a terceira vez que eu repito aqui, ou talvez segunda, tem muita coisa para descobrir dentro da área de climatologia. É uma área em ascensão. Então, quanto mais profissionais dedicados a ela, mais profissionais querendo expandir, criar, serem newtons da climatologia, melhor fica para nós. Né? Então, se você gostou, cara, vai fundo. Aqui é a área da ciência para você. Tá? Então, a climatologia está preocupada com os resultados dos processos que atuam na atmosfera do que com o tempo. A meteorologia está pensando no tempo. Pô, amanhã vai chover? A climatologia tá cagando pra isso. Ah, foda-se se vai chover amanhã essa merda. Eu quero entender por que vai chover. Sacou? Temos aqui uma diferença. Um quer saber o que e o outro quer saber o porquê. Ambos trabalham lado a lado, tá? Não há diferença assim do profissional da climatologia pro meteorologista. Ambos trabalham juntos, é a mesma coisa quase que vem na faculdade. Tá, vamos seguindo então a nossa ideia do roteiro. E a previsão do clima e do tempo ela é feita a partir de análise de dados em todo o mundo, como eu estava contando para vocês, por uma rede internacional, por meio de estações, existindo em vários tipos de estações. Então são várias estações que coletam várias informações ao redor do planeta e jogam tudo num lugarzinho lá que a gente vai ver daqui a pouco. Mas pensando na história, até o fim da Segunda Guerra Mundial as informações meteorológicas tinham somente fins militares. A gente quer prever se vai estar chovendo para fazer um ataque, pipipi, popopó, para lá. Então, somente para fins militares. E mais tarde, com o surgimento da ONU, a Organização das Nações Unidas, os países começaram a trabalhar em conjunto e surgiu a Organização Meteorológica Mundial, que carrega a sigla da OMM. Em 1950, os meteorologistas deram essa ideia de, pô, vamos se unir, cara, vamos catalogar. Tu fala aí como é que tá na tua cidade, eu falo como é que tá na minha, a gente pode, pô, se todo mundo se ajudar, dá pra prever tudo. É, dá, cara. Boa coisa deu pra prever, realmente. Como eu falei, você tá aqui em São Paulo, e aí você tá, o cara lá de Cuiabá descreveu como é que tá o clima lá. Aí ele tem a velocidade do tempo, ele pode, a velocidade do vento, do tempo. Ele tem a velocidade do vento e pode prever quanto tempo uma nuvem carregada de chuva pode chegar em São Paulo. Então pode dizer, pô, daqui a 2, 3 dias ou um dia vai estar chovendo. Tudo baseado nesses dados, foi o que os caras pensaram. Só que sempre pode acontecer um fenômeno diferente, uma massa de ar nova, pode acontecer o El Niño, Laninha, e cagar com tudo, como eu falei, mesmo com tantos dados. E computadores bem eficientes, muito da previsão vem da leitura que os meteorologistas fazem informações. Então, pô, mesmo tendo os balões meteorológicos, mesmo tendo satélites, os caras são mais focados nisso, é os dados sinóticos, né? E assim, por que que isso é bom? Porque, como eu falei, a gente prevê pelo tempo. E por que que isso é ruim? Porque tem áreas no globo que não tem pessoas, cara. Simplesmente assim.
Então não tem ninguém lá para ver dentro da Amazônia como é que tá o clima, mandar um dado e trazer para cá. Então existem outras formas, né? Outras maneiras de como pegar esses dados e coletar. Vamos ver como é que são essas coletas? Então, para a coleta de dados, inicia-se então com as estações meteorológicas em terra firme. E existem ao redor do planeta mais ou menos 11 mil delas, se não me engano, com equipamentos, assim, equipamentos bons, que medem os dados da superfície, do nível do solo, e aí tem uma antena que vai uns 10 metros de altura, e essas antenas captam as informações do solo a partir dali, né, do solo, da atmosfera daquela região, e essas antenas elas são alimentadas por painéis de energia solar, geralmente, tá? Para não correr o risco de faltar energia na região e ficar sem previsão do tempo. Tá? E aí essas estações catalogam tudo e enviam para a OMM. Outro exemplo, né, que as estações de meteorologia têm ajuda de mini estações espalhadas em aeroportos que medem ventos, pressão atmosférica, chuva, umidade do ar, além de usar os dados para garantir a segurança dos voos. E os aeroportos, os dados também são repassados ao OMM. Então, o aeroporto ele quer prever se o avião vai poder sair com segurança. Então ele vai prever o tempo, pô, não tem uma tempestade vindo, é tranquilo. Esses dados que ele coleta, ele manda para o OMM. Então os aeroportos do mundo são mini estações meteorológicas, por assim dizer. Beleza, em terra firme é uma coisa. Nas regiões oceânicas também tem captação de dados, tá? Com as chamadas boias meteorológicas. E dos navios mercantes, que também fazem as coletas, né? Não só navios mercantes, os militares, os de passageiros. Então o navio está passando, ele está coletando informações de como está a atmosfera e manda lá para o OMM. Show de bola, né? Se tu parar para pensar, eu tenho o aeroporto, as boias, os navios, bastante coisa. Tem mais. As medições também são feitas com aviões. Pô, eles vão até 10 metros lá aqui, que eu falei, né? Da estação meteorológica. Então, pô, os aviões vão a 11 mil metros de altura, onde as condições de tempo são muito diferentes da superfície. Por isso, esses dados são bem valiosos para a OMM. Mas como as aeronaves não cruzam todo o globo, sobra uma área grande sobre a qual não há dados, né? Então, pensa assim, pô, a aeronave vai daqui até tal canto, ela faz uma linha reta. Ela vai pegar no raio, né, num grande círculo, tudo que está acontecendo. Vai a aeronave e tal. Sempre vai sobrar algum cantinho, né? Enquanto mais a OMM puder pegar de informações, melhor. Então que acima dos aviões mais altos que eles têm os balões meteorológicos, que chegam ali a bagatela de 30 mil metros de altitude, é muito alto. Inflados com gás hélice, eles carregam radiosondas, que é tipo um conjunto de instrumentos que mede pressão atmosférica, a temperatura, a umidade do ar. E monitorando a posição do balão também dá para chegar o vento. Então, pô, se o balão foi empurrado com tanta velocidade para lá, dá para ver que tá vindo uma onda de vento muito forte com tal velocidade. Só um momento. E acima dos balões temos as imagens de satélites que mostram o que nenhum aparelho mede: a movimentação das nuvens, que ajuda a entender a dinâmica das chuvas e temperaturas. As fotografias são tiradas por 6 satélites geoestacionários, né, ou seja, são estações da Terra geoestacionárias, e 5 de órbita polar. Além da temperatura, as imagens mostram vapor d'água e umidade. É isso aí. Então temos 5 satélites que rodam lá nos polos e 6 que rodam ao redor do planeta, coletando informações. Tá? Esse é um exemplo, um dos exemplos de como os caras vão sair medindo, né? Tudo que a gente faz depende da previsão do tempo, como as coisas acontecem. Então, às vezes vai ser necessário parar uma cidade. A Defesa Civil pode trabalhar com a previsão do tempo. Então, se está vindo uma enxurrada forte de chuva, vamos preparar a população para receber uma enxurrada forte de chuva. Provavelmente rios vão inundar. Vai ter pessoas que vão precisar ser realocadas. Então, a previsão do tempo é muito importante, pois ela evita catástrofes e evita, assim, desperdício de dinheiro,
sei lá, se o cara sabe que vai chover, ele vai evitar tomar uma chuva, né? Então evita do funcionário ter que voltar para casa porque tomou chuva e não sabia que ia chover. Então vamos pensar agora nas estações. A gente falou de tudo isso, né? Então vamos ver os tipos de estações. A gente tem as estações sinóticas, que realizam observações em horários padronizados. Então, as estações de tempo vão ver, tipo, sei lá, 1 da manhã, 3 da manhã. Eu não sei qual que é o horário, tá? Eu tô chutando aqui. Eu realmente não sei. Então, todas as estações do planeta fazem análise no mesmo horário, considerando o fuso horário, que é a linha do Greenwich, né? Então, tem o horário padrão tempo universal coordenado, que eles chamam o TUC. Horário padrão tempo universal coordenado. Tempo universal coordenado. E tem uma designação equivalente à antiga designação do tempo médio de Greenwich. Então, eles têm um horário específico que tem um horário específico com o horário de Greenwich. E quando eles juntam todas essas informações, então, pum, todas as situações, coordenando todas as informações, mandaram lá para o MM, eles criam uma carta sinótica. O que é essa carta sinótica? Ela representa, então, essa organização gera essa previsão. Então, hoje em dia é muito difícil o cara errar a previsão do tempo baseado nisso. Já tem essas estações então de climatologia que são usadas de modo geral para fins climatológicos, mas as informações dadas por eles também vão lá para o TUC, né? Então, as estações de climatologia, como eu disse para vocês anteriormente, elas não estão interessadas no tempo, elas estão interessadas em descobrir o clima. Só que as informações que elas recebem são mandadas para o TUC também, porque também serve de ajuda. Assim, estações agrometeorológicas. Pelo nome agro, de agronegócio, agrônomos, meteorológicas, de tempo. Obviamente são as estações que visam trazer informações para o agronegócio. Né? Então, pô, vai chover, vai dar para fazer o plantio, vai dar para fazer a colheita amanhã, vai dar para trabalhar com tal máquina amanhã. É uma estação específica para isso. Temos então as estações meteorológicas aeronáuticas, que tem por finalidade a coleta de informações. Né? Os caras coletam a informação e mandam também para o MM, mas geralmente é por informações militares, previsão do tempo da própria cidade. E temos as estações especiais, que são estações com qualidades distintas. Por exemplo, assim, essa estação ela é focada para medir a quantidade de ozônio. Essa para, sei lá, tal quantidade de oxigênio, de carbono. Coletam informações especiais que também vão para o MM. Então, além de a gente saber como está, a gente consegue saber como é que tá os gases de tal região, né? E outros detalhes. Então, eu não sei dizer, deve ter uma infinidade. Eu pesquisei um pouquinho sobre os especiais. Tinha, cara, muito tipo de estação. Então, se ficasse vendo aqui, talvez ia levar 1 hora para falar de cada uma e tratar com cuidado. Mas então, assim, tivemos uma pincelada sobre o que é tal coisa, e se você chegou até aqui é porque você está interessado. Que, cara, o assuntozinho difícil de o cara compreender. Às vezes tem que ler. Volta e ler de novo. É assim que funciona. Essas áreas de geografia nem sempre é uma área de rosas, né? Porque esse é um assunto desafiador, mas é muito interessante, como eu falei. Abre a cabeça da galera quando aprende. Mas vamos pensar o seguinte, antes de entender então tudo isso, antes de chegar a entender o que é o clima, a gente precisa entender na nossa cabecinha como que a natureza trabalha. A gente precisa entender que ela trabalha para manter o equilíbrio. E é através desse equilíbrio na natureza que a gente tem o clima. Tudo começa com o Sol transmitindo calor para a Terra. E como você já deve saber, a Terra é inclinada. Né? Ela é um geóide, né? A gente chama de esfera, de globo, mas o nome correto é geóide. E ele não é reto, o Sol, ele é inclinado. Né? E essa inclinação distribui a energia recebida do Sol de uma forma irregular. Ou seja, nem todo mundo recebe o Sol na mesma intensidade ao redor do planeta. Então, a linha do Equador ela vai receber mais Sol que as outras linhas, né? Que os outros trópicos, que os polos. Os polos recebem quase nada, por ser tão... Assim, quase nada é absurdo dizer, né? Ele recebe, mas é por esse fato que é tão frio. Só um momentinho. Né? Então, através dessa distribuição de calores irregulares, a gente tem
ocorre um equilíbrio na natureza para manter não tão quente e não tão frio, sabe? Tentar segurar as temperaturas para ter um equilíbrio de temperaturas. Então, como eu vou falando, acabei me perdendo um pouquinho, como os polos é mais frio. Porém, não se confunda, todo o planeta Terra, que está com a parte virada para o Sol, recebe a luz solar de forma igual. O Sol manda a mesma luz para todo mundo. Só que a inclinação dessa luz que bate, essa inclinação de intensidade de luz que bate na Terra, é o responsável por ter essas diferenças de temperaturas. Já a energia que é recebida, então como eu falei, o Equador recebe mais. Então as energias que recebe no Trópico de Câncer e Capricórnio, ela é superior ao que os trópicos conseguem suportar nessas altitudes. E logo essa energia também é transportada para as regiões polares, que emitem mais radiação do que recebe. Então, ela não é tão quente, mas ela recebe radiação solar e transmite mais. Além do que o Polo Sul, o Polo Norte está recebendo a radiação do Sol. Os trópicos ali não conseguem aguentar, transmitem essa energia para ter equilíbrio para o Polo. E o Polo está transmitindo então mais radiação do que está recebendo. E isso vai trazendo esse desequilíbrio, vai aquecendo os oceanos e esfriando os oceanos. E tendo esse frio aqui quente lá, essa desigualdade, os oceanos têm também as correntes marítimas, que vão tentando sempre trabalhar para resolver esse problema. Então, portanto, nosso planeta, tudo começa com a energia recebida do Sol, que é redistribuída pela circulação atmosférica e pelas correntes oceânicas, de regiões com maior ganho de energia para as regiões com menor ganho de energia do Sol. Pode-se dizer então que a circulação dos ventos é o movimento e o meio pela qual há a distribuição do calor pela superfície da Terra. Então, beleza. Talvez eu tenha falado um monte aqui e você não tenha entendido. Então eu vou reexplicar novamente aqui o que eu acabei de dizer de maneira mais pedagógica. Tentar ser mais claro. Temos o Sol manda energia para a Terra. A Terra é inclinada, a Terra não recebe, então a Terra não aquece de forma igual em toda a parte dela. Então, tem região que vai receber mais calor, menos calor, por causa dessa inclinação. Mas aí, sabe quando você pega um gelo e joga num copo de água quente? Você tem a parte quente e a parte fria que entram em contato, e você vai ter uma água menos quente e menos fria. Elas vão entrar num equilíbrio entre aquele quente e aquele frio, na troca de calor entre o gelo e a água. É isso que vai acontecer com o planeta Terra. E essa troca de calor entre eles é o que gera o vento, é o que gera o furacão, é o que gera as correntes marítimas. Tá? É sempre essa troca de calores que está fazendo essa mudança. É esse equilíbrio térmico, tá, que vai realizar isso. Por isso que a gente fala da termodinâmica, né, mecânica dos fluidos, como foi dito ali anteriormente. Tá? Então, assim, falar de ventos em um podcast é complicado. Geralmente desenhando é bem mais fácil. Mas assim, vamos seguir o curso dessa aula alternativa de podcast, como eu acabei de explicar, que o planeta aquece de forma de regiões, papapá. Eu vou ficar batendo nessa tecla de regiões, tá? Porque é muito importante. Mas então vamos pensar o seguinte. O ar quente, ele tem várias moléculas de gases lá. Tem o oxigênio, tem dióxido de carbono, todos eles, eu não lembro de todos de cabeça. E esse ar ele se dispersa, porque ele está quente, então ele expande. E o ar que está em regiões mais frias, ele comprime. Então eu tenho uma região com ar expandido, com espaço sobrando, e uma região com espaço comprimido. Então você vai pensar agora na região da Europa. Pensa comigo ali, a Europa lá, Portugal, Espanha. Ou vamos pensar ali nos Estados Unidos também. Tudo na mesma linha ali nos trópicos. Tá? Você vai pensar também aqui no sul da África, lá na Austrália, nessas linhas ali dos trópicos, né? Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer. Essas regiões trópicas elas vão ser mais frias, então elas vão ter o ar mais comprimido nos momentos de friagem. Então a gente vai chamar isso de alta pressão, porque o ar está bem pressurizado. E o ar vai estar tão pressurizado que ele vai tentar escapar
para regiões de baixa pressão, que é onde o ar está expandido, é onde o ar está quente. Então o ar saindo dessa região de alta pressão, ele se desloca para a região de baixa pressão, formando o vento. Olha só. E a gente vai chamar esses ventos de ventos alísios. Tá? Os ventos que vêm em direção da alta pressão para baixa pressão. Tá? Só um momentinho, por favor. Odeio deixar o microfone em silencioso, mas é problemas que acontecem durante o podcast e a gente é obrigado a parar para resolver. Então, assim, como eu estava falando para vocês, os ventos alísios são os ventos que vêm da alta pressão para baixa pressão. E aí nós temos também os ventos contra-alísios, que são os ventos de alta pressão, de baixa pressão para alta pressão. E é onde a gente vê as chuvas, né? Então como é que funciona? O ar ele aquece com o calor, ele evapora a água, sobe a água junto com o ar até uma altura assim bem alta, onde ele condensa esse monte de água, forma nuvem e cai em forma de chuva, certo? Legal. O ar subiu, caiu em forma de chuva. Porém, o ar, agora que ele está seco, que a chuva caiu, o oxigênio ele se separa, né? As moléculas do ar se separam da água que caiu na chuva e continuam subindo. E agora elas estão quentes e começam a esfriar lá em cima e começam a descer em região das linhas dos trópicos. Então eu pensei aqui na linha do Equador, né? O ar que está ali, sei lá, na Amazônia, no Nordeste brasileiro, na Bahia, esse ar ele está aquecendo, ele começa a subir, ele vai subir o céu. Porque todo o ar quente sobe, sabe o balão? Quando bota aquele fogo embaixo do balão, o balão, aquele balão bonitão, grandão, que a galera voa em cima num cesto. Enfim, eles aquecem o ar, aí o ar quente começa a subir e empurra a lona do balão para cima e o balão levanta voo. Porque o ar quente sobe e o ar frio desce. Então o ar quente começa a subir, vai em direção à atmosfera, lá em cima. Lá de cima ele vai se deslocar para as regiões da linha dos trópicos, formando outros ventos. São os ventos contra-alísios que a gente chama. Então assim, quando a gente fala sobre o vento, sobre como ele é, a gente tem que considerar que os ventos se formam e se deslocam através de 4 forças. Que é aqui que também está outro trabalho para explicar. A gente tem a força de pressão, a força de Coriolis, a aceleração centrípeta e a força de fricção. Então, pô, mais uma vez a física entrando. Vamos lá, a força de pressão é basicamente aquele diferencial que eu acabei de falar. A diferença entre a baixa pressão e a alta pressão que faz eles se deslocarem. E, então, vamos lá, força de pressão, a força de Coriolis. A Terra, quando ela gira, ela não está parada, né? A Terra está girando, tudo se desloca com ela. Tá, eu recomendo que você pesquise um pouco sobre força de Coriolis, porque é bom ver os vídeos sobre força de Coriolis, é difícil explicar isso sem desenhar, né, falando. Mas tentando ser pedagógico na hora de explicar isso. Quando você está num barco e você está indo numa, sei lá, você tem um canhão e você quer atirar na praia com esse canhão, mas você está dentro do barco e o barco está em movimento em linha reta para frente. Se você atirar com o seu canhão em 90 graus, ou seja, mirando na praia, você vai ver que o seu tiro de canhão vai fazer uma diagonal. Ele não vai reto na linha que você atirou. Por quê? Porque a bala de canhão também está sendo deslocada para frente, tá? Com o barco, o que é normal. Tá? Essa é a força de Coriolis. Então, dá uma pesquisada lá, cara. Vale a pena. Temos depois a aceleração centrípeta, que daí vai gerar pela força de Coriolis. Por quê? Porque quando esse movimento do vento, quando ele vem do trópico para o centro, do trópico para o Equador, tá? Também tem ventos alísios e contralísios dos trópicos para os polos, tá? Então tem o vento que vem do polo para o trópico e o vento que vai do trópico para o polo, tá? Beleza. Continuando aí. Toda vez que o vento se desloca, eu vou focar só dos trópicos para a linha do Equador, tá bom? Quando os ventos saem da linha do trópico e vão para a região do Equador, eles vão como se fosse fazendo um semicírculo, né? E esse semicírculo roda
ele tem aceleração centrípeta, ele não vem numa aceleração constante. Então se calcula a força de aceleração centrípeta em cima disso, né? E por último a força de fricção. O que é fricção? O vento ele bate em alguma coisa, então ele diminui a velocidade ou ele simplesmente para. Ele pode friccionar no mar e ficar úmido, ou ele pode passar por entre as florestas e perder a umidade. Exemplos disso. Ou ele pode vir e bater com tudo numa montanha e o vento morrer por ali, acabou. A montanha segurou todo o vento, ali acabou tudo. Então, já que falamos sobre os ventos, vamos falar um pouco então sobre as correntes oceânicas e o que sabemos de cada uma. Então, assim, cerca de 75% do nosso planeta é coberto por água. Legal, papá, todo mundo sabe disso, né? Vocês já sabem disso, isso daqui você sabe disso, pelo amor de Deus, cara, tu já era pra saber disso. E os oceanos abrigam então inúmeras espécies marinhas que servem como via de vida importante para a Terra. E eles têm inúmeras linhas e também a gente pode considerar o mar como uma via de transporte. Ele é importante, porém no mar a gente tem as correntes oceânicas, que elas são como se fosse uma esteira de água, né, que transporta coisas ao redor dela. E essa esteira ela vai trabalhar entre o frio e quente também, como eu expliquei para vocês. E vai ser quase parecido ali. As correntes oceânicas superficiais, as que ficam em cima, tem as que ficam em cima e as que ficam embaixo, tá? As superficiais são as que ficam em cima. Funcionam como um enorme radiador para o planeta. Então, qual que é a função do radiador? Então, vai manter a temperatura do planeta devido à capacidade térmica da água, que permite que essas correntes retirem parte do calor armazenado na região tropical e transportem para as regiões polares. Então, eu vou pegar aquele calor quente, vou tirar daqui, vou levar lá para onde está frio. Eu vou pegar aquele ar depois, aquela água que está fria lá no polo, vou trazer para o lugar que está quente. Então eu vou tentando manter a temperatura. Como eu falei, jogar o gelo na água quente. Né? Mais ou menos isso. Então beleza, entendemos que a corrente ela vai da região quente para fria. E depois da fria para quente. Mas o que impulsiona essas correntes? Bom, este fluxo das águas dos oceanos, conhecido como correntes oceânicas, é decorrente da inércia da rotação do planeta da Terra. Então, assim, a rotação da Terra vai gerar correntes oceânicas também. E estas são impulsionadas, então, depois, mais tarde, pelos ventos e pela rotação da Terra. E também pela diferença de densidade das águas, né? Porque a água quente, as águas quentes e frias, né? Porque geralmente a água quente ela é menos densa que a água fria. Será que eu tô falando certo? Não, agora eu já não tenho mais certeza disso aí, tá? Isso ficou a minha dúvida. Não, vamos lá. Não, a água fria ela é mais densa, tá certo? É menos densa, porque o gelo flutua. Isso mesmo. A água gelada é menos densa que a água quente, então a água quente é jogada para baixo quando se encontra com a água fria. Bom, pera aí, vou pesquisar no Google, cara, tirando a dúvida. Rapidinho. Haja paciência, né? Vamos lá. Ao contrário do que eu falei, a água fria é mais densa, então ela desce. E a água quente é menos, então ela sobe. Só fazendo essa correção. Eu fiz a confusão com o gelo porque o gelo é menos denso do que a água líquida, né? A água congelada é mais densa por isso que o gelo flutua. Então assim, o vento ele também empurra as correntes marítimas, como eu falei da fricção. O vento vai batendo na água e vai empurrando a água. Esse é um dos eventos que são das coisas que o vento fala, né? Então, pra gente fazer uma pausa rapidinho de uns 5 minutinhos, a gente já continua. Por favorzinho, vou botar uma musiquinha pra vocês ouvirem aqui rapidão. E voltando aqui, pessoal, então, né, depois dessa pausa curta que a gente teve, vamos falar então sobre as massas de ar, certo? Como a gente estava falando anteriormente, falamos um pouco sobre correntes,
sobre eventos. É assim mesmo, tá? São os fundamentos. Não tem como se aprofundar muito em cima disso. Na faculdade a gente também não vai tão a fundo, tá? Na faculdade de Geografia. Mas um assunto agora importantíssimo para você que faz Enem, para você que vai fazer concurso público, que são as massas de ar. A expressão massa de ar ela é usada dentro da disciplina de meteorologia para designar uma grande porção da atmosfera que cobre milhares de quilômetros da superfície terrestre, apresentando uma distribuição vertical de temperatura e umidade aproximadamente uniforme. Isso significa que em uma determinada altitude, a temperatura do ar e a umidade têm um valor aproximadamente igual em qualquer outro ponto dentro dessa massa de ar. Então, essa massa de ar se forma quando uma porção considerável da atmosfera entra em contato prolongado, vamos dizer assim, um contato longo. Essa massa de ar fica por um bom tempo sobre um certo tipo de terreno. Pode ser um terreno desértico, um terreno gelado, como um polo, um terreno florestal, como a Amazônia, e por aí vai. Quando essa massa de ar fica um bom tempo, e depois toda essa massa ela é deslocada. Quanto mais demorado for esse contato com a superfície, mais expensa será a camada de ar atingida pela sua influência. Um momento. Hoje eu tô pedindo muito momento pra vocês, né? Sim, pessoal, sei que a gente tá fazendo quase 1 hora, tá? Mas aqui, bem, tive recentemente um problema com a Covid, que no meu outro vídeo falei que tava com esse problema. Então, voltei assim com um pouco do pulmão ruim, então falar e respirar ao mesmo tempo tá complicado. Então acho que vocês estão, às vezes, até ouvindo a minha respiração na gravação. Tô fazendo o melhor que eu posso aqui, gente. Então às vezes eu tenho que parar pra ou respirar, ou, né, eu tava 1 hora, precisei ir no banheiro, fiz essa pausinha rapidinha com vocês. Tudo na forma da educação possível. Então voltando a falar ali. Quanto mais demorado for o contato com a superfície, mais espessa será a camada de ar atingida pela sua influência. Mas para que este longo contato se estabeleça é necessário uma condição dinâmica. A presença de um grande anticiclone na região. Anticiclone, então toda vez que você ouvir anticiclone na televisão, num livro, você vai considerar que é uma região de alta pressão. Regiões de alta pressão não têm ciclones. Onde é que tem? Na região de baixa pressão. Então sempre que você ouvir um ciclone, região de baixa pressão. Alto ciclone, região de alta pressão. Então vai ficar com alta pressão, não vai ter ciclones, só vai ter só ventos fracos, não um vento tão forte para empurrar. E na ausência do vento, a camada atmosférica alterada por influência da superfície seria muito menos expensa. Entretanto, se a velocidade do vento for grande, haveria intensa turbulência, atingindo uma camada atmosférica muito expensa, dificultando a formação de massa de ar. Então tem que ter um vento ali bem baixo, tá, para ele subir, ficar ali um bom tempo na atmosfera. Então aí sim vem um vento forte depois e vai empurrando. Como é que funciona geralmente na prática? A camada de ar passa ali no polo, fica lá, ele vem vindo bem devagar, toda aquela camada vai subindo, né? Do polo sobe em direção ao Equador, se espalha por tudo. Sobe bem devagar, jogando toda aquela massa de ar fria, né? Gelando o sul, trazendo geada, aquele monte de frio. Pra quem gosta que bom, pra quem não gosta que ruim. É mais ou menos assim que funciona. No deserto é a mesma coisa. Passa aquela massa de ar, ela fica seca, transporta aquele ar quente e seco, né? Geralmente por toda a África, o que vem para a região do Brasil acaba ficando quente e úmido, porque passa ali pelo mar, né? Então, é só em regiões de alta pressão, com baixa quantidade de ventos, que a gente tem uma massa polar. Perdão, uma massa de ar. Massa polar, o cara tá ficando meio doido. As mais importantes fontes de produtoras de massa de ar, assim, onde tem mais, é as planícies árticas da América do Norte, né? Então a gente pode falar ali do Alasca, a Groenlândia, o próprio Polo Norte, né? A Europa, a Ásia, os oceanos tropicais e subtropicais, o deserto do Saara na África, o interior continental da Ásia, dá para dizer assim, a Europa e a América do Norte. A América do Sul recebe influência principalmente das massas de ar polares provenientes da Antártida, né, da América do Polo Sul, que atinge as regiões sul e sudeste do Brasil,
contribuindo para o aumento da queda de chuva média nessas áreas. Então vai chover bem mais. Essas massas também são capazes de alcançar a região nordeste, especialmente a Bahia e eventualmente o Recife. Porém, já modificadas, né, conforme elas vão passando. Passei pelo sul, sudeste, e ela vai batendo. Essa massa de ar vai passando por regiões florestais, ela vai perdendo calor. Perdão, ela vai ganhando calor porque ela passa fria por um solo que está quente, né? Um solo que veio do verão, ele está aquecido. Passa ali então a massa de ar fria, ela esfria, mas ela também está trocando calor com o meio. Então o meio está quente e ela vai começando a perder calor. Quando ela chega até Recife, ela tá fria, mas tá menos fria do que quando chegou lá em Porto Alegre, ali em Joinville, Florianópolis, no sul do país, né? Então, quando ela chega, ela traz a frente fria e as friagens, né? Que geralmente é muito frio. Mas assim, dentro do Brasil, que é o que é cobrado, é o que é importante, é o ponto mais importante deste podcast, dá pra se dizer assim. Se você chegou agora, você está na cereja do bolo. O ponto mais importante do podcast são as 5 massas de ar no Brasil. Temos a primeira, a massa equatorial continental. Vou repetir. Massa equatorial continental, chamada de MEC, que nasce próximo à linha do Equador, ali no estado do Amazonas, e se desloca pelo continente da América do Sul. Então, eu tenho uma grande massa de ar que passa ali pelo Amazonas e se desloca por todo o continente da América do Sul. Temos então a massa equatorial atlântica, outra massa equatorial atlântica, chamada de MEA, que surge no Oceano Atlântico e se desloca para o continente na região nordeste. Temos depois a massa tropical continental, chamada de MTC, que surge no Oceano Pacífico, próximo ao Chile. Então, lá do outro lado, né? Estamos olhando lá no Chile. E se desloca em direção ao Brasil. Outra massa é a massa tropical atlântica, chamada de MTA, que surge no Oceano Atlântico e se desloca para o continente na região sudeste. Então, a gente tem a equatorial atlântica e a tropical atlântica. Ambas vindo do Oceano Atlântico, só que uma vindo pelo nordeste e a outra pelo sudeste. E por último, a temida ou adorada pelas pessoas que amam e odeiam o frio, a massa polar atlântica, chamada de MPA, originada lá do Polo Sul, que se desloca pelo Oceano Atlântico até chegar no nosso amado país. Então, isso é muito cobrado, tá? Muito cobrado dentro da disciplina. Assim, outro assunto que eu até pensei em abordar aqui, mas já estamos chegando a 1 hora de podcast, acho que já está fazendo um bom tempo de podcast. Seria as classificações climáticas, isso não é cobrado quase nunca. Tá, que, sim, os cientistas começaram a a analisar o clima e pensaram, pô, como é que eu vou descrever esse clima? Aqui é frio, lá é quente, mas ali também é frio, mas é diferente. Aqui também é quente, mas também é diferente do que aquele cara que também é quente. Então existem diferentes climas e os caras tentaram, sabe, descrever esse clima. Ou catalogar esse clima. Então a primeira que a gente pode falar é a classificação de Floon, que é um modelo de classificação genética sugerido por Floon em 1950. Ele reconhece 7 tipos climáticos, baseado nas zonas de ventos globais e nas características das quedas de chuva. É isso, cara, eu vou falar só isso, não vou entrar muito em detalhe sobre as classificações. A gente tem também a classificação de Strahler, que foi proposta pelo Strahler em 1969. E o clima do mundo os climas do mundo foram classificados em 3 divisões principais: o das latitudes baixas, médias e altas. É isso. A latitude baixa seria a linha do Equador. Quanto mais tu sobe, os trópicos, médias, altas, polares. 3, somente isso, quase os gregos, como eu tinha falado. Por último, e mais comum, é a classificação climática de Köppen-Geiger. Este é um modelo que adota abordagem empírica a partir da observação, que foi desenvolvida por Köppen entre 1900 e 1936, que é um modelo relativamente simples e bem usado,
E décadas depois dessa elaboração, usada na maioria dos livros e textos, ele teve uma refinadinha ali pelo o Geiger, que deu uma aperfeiçoada. Por isso que antes era só modelo de Köppen, e aí virou Köppen-Geiger ali em 1936, que foi bem aperfeiçoada. Ele tem tipo 24 tipos de divisões de clima, 5 grupos principais. É uma bagunça. Estudar isso é uma bagunça. Vale a pena se tu quiser, se tu gostar. Mas no mais é isso. É o mais usado, então se um dia for cair em concurso público, Köppen-Geiger, vai fundo nesse cara. Nesse cara não, nessa. Vai fundo nesse cara, isso ficou estranho, cara. Meu Deus, vai fundo nessa classificação aí. Meu Deus, gente, isso não é coisa que se fala pra criança. Não pode ter criança assistindo isso aqui. Vamos lá. E por último, o modelo de Thorne White. Foi desenvolvido em 48, baseado no conceito de evapotranspiração potencial. Evapotranspiração, a planta, é como se ela estivesse suando, soltando água, e essa água sobe em forma de vapor, a gente chama de evapotranspiração. Então, ele considera essas áreas, então, tal área tem muita evapotranspiração, é um clima. Tal área tem menos, é outro clima. Tal área tem menos ainda, é outro clima. Funciona assim, cara, bem simples e didático, legal. Então, para encerrar, assim, para chegar na linha final do nosso podcast, vamos falar então sobre definitivamente os climas. Então, cara, tu vai estudar sei lá, o bioma, ele fala clima tropical úmido, intertropical semiárido, equatorial úmido, equatorial semiárido, equatorial árido e por aí vai. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre os climas mais padrão. O clima tropical é o clima que se localiza entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, pegando também ali a linha do Equador. Então, vamos lá, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, fechou tudo que está ali nesse meio, tirando os polos, ali, né, em região aos polos, está fora. Grande parte do cinturão da linha do Equador, dentro da zona do clima tropical, experimenta um clima quente e úmido, beleza? Há sol abundante, porém também existem chuvas fortes, e trovoadas podem ocorrer quase todos os dias. As áreas de clima tropical incluem a Bacia do Amazonas no Brasil, a Bacia do Congo na África Ocidental, Malásia, sul do Vietnã e a Indonésia. Nesta faixa do globo, as temperaturas raramente excedem 35 graus, pois uma grande proporção de calor do Sol é evaporada e retorna como precipitação. É comum o máximo de temperaturas do ar diurna a 32 graus Celsius, com temperatura noturna chegando a 22 graus. As estações do ano, na medida em que elas existem, são distinguidas pelas mudanças de queda de chuva e as coberturas das nuvens, né? Às vezes tem muitas nuvens, às vezes tem menos nuvens. Mas à medida que elas se movem para longe do Equador, as duas estações chuvosas se fundem em uma. E o clima torna-se de muitos ventos e muitas chuvas com ventos. Então, à medida que o tempo passa na linha do Equador, ele chove mais. É isso que tu pode esperar da linha do trópico. É bastante comum na África, no sul da Ásia. A gente vê a linha do trópico. Acho que é isso que tem pra falar da linha dos trópicos. Né? Então esse é o clima tropical. Quente e úmido. E o último tipo de clima. A gente tem. Aí os caras vão dizer que tem o clima intertropical. Que daí é um clima que é o clima do Brasil. Né? Que ele tá entre a linha do Equador e o trópico. Então a gente vai dizer que é intertropical. Ele não tá de trópico a trópico. Ele não tá passando o trópico. Então o Brasil diz que é um clima intertropical. É uma classificação. Então assim, aí o cara vai dizer tropical quente, tropical semiárido. Depois a gente vai ver sobre outra parte do semiárido, do úmido que eles estão falando. Tá? Por fim, o clima temperado. O clima temperado é a localização entre os trópicos e os círculos polares. Então temos ali boa parte da Europa, a maioria das regiões da América do Norte, a Ásia, excluindo o sul e sudeste da Ásia, as regiões meridionais da América do Sul, então uma parte ali do Chile e da Argentina, que a gente tem a Tierra del Fuego, que é um clima temperado,
Então, assim, as zonas temperadas cobrem cerca de 7% só da superfície terrestre do mundo. As estações do ano nessas regiões são determinadas mais pela temperatura do que pelo volume de queda de chuva, como diferente diferente da linha do Equador. Aqui na linha do Equador a gente considera as estações pela queda de chuva, lá é pela temperatura mesmo. E por fim, temos o clima polar. A região é fria, e é aquilo que vocês estão acostumados a falar, acho que não tem muito o que falar sobre o clima polar. Para encerrar a aula de vez, a gente vai falar então sobre os elementos climáticos e os fatores climáticos. Isso também é assunto que cai. Para definir o clima, a gente precisa de 3 coisas: radiação solar, ou seja, o Sol. Como a gente já sabe, a intensidade de luz solar que está batendo ali. Já expliquei para vocês essa parte. A pressão atmosférica, ou seja, quanto mais alto for o relevo, menor é a pressão atmosférica, mais frio ele será. Né? Então, quanto mais baixo, maior a pressão atmosférica, mais quente. É como se fosse uma panela. Por último, temos a umidade. O que a umidade é importante? A umidade, por ela ser feita com água, né, geralmente, a água ela tem um calor específico muito alto, então ela demora para ganhar energia e demora para perder. Então, um ambiente úmido no verão, geralmente ele é quente de dia, né, e não tão quente à noite. Ele fica mais frio por causa da umidade. Né? Então, quando o sol some, não tem mais uma fonte de calor ali. Ou seja, existe a fonte de calor do sol ainda, mas ele tem menos intensidade, só que a umidade aqueceu. Então essa umidade ela vai manter a temperatura durante um bom tempo. A mesma coisa ela faz no inverno. Né? Durante o dia o sol aquece, a umidade ela aquece. Na noite, que não tem o sol, cara, para ser muito frio, a umidade mantém um pouco a temperatura elevada. Aí chega de madrugada, quando essa umidade já esfriou, aí bicho fica frio pra caramba, cara. Né? Que a gente registra aqueles graus de 9 graus, -2. É ali que isso acontece. Porque essa umidade ela esfria. Né? Ela mantém a temperatura ali ao longo da noite, tá de madrugada. Aí ela fica bem fria. Agora eu tenho um clima frio e uma umidade fria. E que vai esfriar mais ainda. Só que daí já tá vindo sol, ela vai voltar pro ciclo de aquecer novamente. Né? Ela vai tentar se aquecer novamente. E esses são os elementos do clima. Elementos que caracterizam o clima. Agora, fatores climáticos, né? Vamos considerar os fatores como coisas assim físicas, mas bem observáveis. Fatores climáticos, a gente pode dizer a latitude. Quanto mais alto, mais frio. A altitude é a mesma coisa. Quanto mais alto for um terreno, mais frio ele é. Temos as massas de ar, que também é um fator como se diz assim, um fator que condiciona o clima na região. A gente acabou de falar sobre eles. A continentalidade marítima, que corresponde ao tamanho das massas de água e do continente. Ou seja, eu quero dizer isso. Quanto maior for o continente, mais quente ou mais frio ele será no centro. Que assim como a umidade, o oceano ele também tem um caráter regulador. Como assim, Matheus? Assim, a mesma coisa acontece com a umidade. O oceano ele aquece um monte durante o dia com o sol batendo nele. À noite, quando o sol sai, o oceano está quente. Vem o mar, vem o vento, bate nessa água do oceano e leva uma umidade quente para dentro do continente. Então o oceano também vai aquecer. No inverno ele vai fazer o contrário. Então ele está quente de dia, está muito quente. Vem o vento, pega aquela água do oceano que está fria, joga para lá. À noite o oceano está quente, entendeu? Então durante um dia está quente, o outro está frio. Só que no centro do continente, bem afastado, não tem o oceano para regular. Então lá vai ser muito quente ou muito frio. Por isso os Estados Unidos tendem a ter um clima mais, como é que diz assim, mais presente do que no Brasil. Por quê? As estações elas são bem definidas, então o inverno lá é bem frio, o verão lá é bem quente. Porque tem mais terreno para aquecer, comparado à da América do Sul. E por último, as correntes marítimas, que também é um outro fator que regula o nosso clima. Enfim, pessoal, é isso. Foi um podcast, eu acredito, um pouco
chatinho de se ouvir, mas muito importante, cheio de curiosidades. Peço para vocês aí feedbacks em relação ao assunto, o que vocês acharam. Se gostaram, querem algo relacionado a isso, pretendo futuramente trazer mais vídeos em relação à climatologia, né, como surgem os furacões, como surgem os tufões, com vídeos, né? Ou seja, explicando bem, parte a parte, como as coisas acontecem, não só ficar jogando as coisas na cara de vocês e pá, boa sorte para entender. Espero que tenha sido bom. Se tiverem dúvidas, podem perguntar nos comentários. Estamos sempre abertos a receber sugestões, sempre aptos a responder qualquer dúvida. Se gostou, dá um joinha, por favor. Se não gostou, dá o seu dislike. A gente está sempre querendo melhorar. E se inscreve no canal. Ajuda nós aí. Certo? Obrigado. Uma boa noite para você, um bom dia, um bom final do que você estiver fazendo aí. Fui.